Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de previsões e hoje nós vamos falar sobre a lua cheia, que vai ser acompanhada de um eclipse lunar total, dando a impressão de que a lua cheia fica avermelhada, então vai ser uma lua sangrenta que vai acontecer no dia 27 de julho de 2018, por volta das 17 horas e 20 minutos horário de Brasília. O eclipse vai poder ser vista a penumbra totalmente na Ásia e por algumas regiões do Nordeste brasileiro, especialmente na cidade de Maceió. Então, você que mora em Maceió ou pelos arredores de Maceió, esteja ligado para este evento, porque ele vai ser o mais longo dos eclipses lunares do século 21. Então, ele vai ser muito poderoso para catalisar acontecimentos, pelo fato de que, além disso, a Lua está fazendo uma conjunção com o nó do sul da Lua, que é conhecido na astrologia védica como Ketu, que representa o passado. Faz também uma conjunção com Marte, retrógrado, que é o planeta da guerra, do exército, da raiva. Então, a Lua vai, por último, fazer uma quadratura com Urano, que é o planeta dos terremotos, dos desastres ambientais e dos abalos sísmicos. Então, é muito intenso. Mas eu vou explicar por partes. A Lua, o que é uma Lua cheia? A Lua cheia ocorre quando o Sol e a Lua estão numa exata oposição de 180 graus e a Terra no meio. Então a Lua reflete 100% da luz solar e ela fica completamente clara no céu noturno. Então ela furta a luz ou a luminosidade de objetos um pouco mais obscuros no espaço, que tem pouco brilho. Então eles dizem que a lua cheia não é a melhor época do mês para se observar objetos noturnos. E já o eclipse lunar, ele ocorre quando a Lua se encontra dentro da umbra causada pela Terra. Umbra é sombra, tem a penumbra, que é parte da umbra, e a umbra propriamente dita, que é quando a Lua fica completamente tampada pela Terra. Então ela fica com essa aparência avermelhada, parecendo que ela está banhada de sangue. Então isso traz uma série de medos. Será que vai ter sangue? Será que vai ter violência? E a gente precisa analisar com calma, porque em termos metafísicos, na astrologia védica nós chamamos uma lua cheia de Purnima, que significa do sânscrito lua cheia. E Purnima, ou a lua cheia, representa a 15ª fase da lua crescente, que é conhecida como Shukla Paksha. Então, isso representa que a humanidade, como coletividade, se sente mais aberta para expressar as suas emoções e nós sentimos mais necessidade de socializar. Só que, quando envolve um eclipse, o eclipse ele representa um período de suspensão. Então a humanidade fica cega. Só que o eclipse solar ele é diferente do lunar, porque o solar ele afeta o consciente coletivo e tudo aquilo que é consciente, como o governo. E já o lunar ele afeta o inconsciente coletivo, então ele afeta a nossa psique, então acontece mais ataques psíquicos nessas épocas. E uma outra coisa que eu recebo muito quando eu faço vídeo sobre eclipses é que nos 2 dias depois que ocorre o eclipse, alguém me manda um e-mail ou me escreve assim: ah, Lucas, mas eu não senti nada, não me aconteceu nada, para mim foi inócuo esse eclipse. E por que a gente não sente nos próximos dias? Porque os eventos eles só são catalisados quando um planeta por trânsito cruza aquele mesmo grau onde ocorreu
o eclipse. E o grau onde vai ocorrer esse eclipse vai ser a 10 graus e 38 minutos de Capricórnio sideral. E lembremos que na astrologia védica nós trabalhamos com as efemérides siderais ajustadas à precessão das estrelas e não as efemérides tropicais que amarram signos com estações do ano que são tipicamente usadas na astrologia ocidental. Então você vai ouvir muitos astrólogos tropicalistas dizendo que a lua cheia e o eclipse lunar vão acontecer no signo de Aquário, mas não, astronomicamente falando, vai acontecer em Capricórnio, porque as efemérides siderais, elas pulam um signo para trás. Então o seu mapa védico, ele pula a coordenada dos planetas um signo para trás. A mesma coisa, eventos mundanos, tá certo? Então Capricórnio tem essa característica de ser um signo muito administrativo, conservador, industrial, perseverante, metódico, um pouco distante das suas emoções, porque é onde a gente recebe maior pressão do mundo, é o signo que mais lida com a pressão do mundo, então nós precisamos colocar as emoções um pouco debaixo do braço e aguentar essa pressão. Então ele é muito controlado e consistente, mas é o mais musical de todos. Então Capricórnio lida com apreciação musical e até mesmo com talentos musicais, e eu vou explicar isso de acordo com os nakshatras que vão acontecer este eclipse. Uma coisa que eu quero salientar, muito importante, é que a última vez que o Marte esteve retrógrado no signo de Capricórnio foi em 1971, quando um diplomata suíço foi sequestrado em território brasileiro por uma antifa comunista. E isso trouxe muito violência. E em 1981 foi quando aconteceu de o Marte ficar retrógrado em conjunção. Perdão, em 1981 foi quando o Marte ficou em conjunção com Queto, que é o que está acontecendo nesse momento. E foi neste ano que ocorreu uma tentativa de assassinato contra o Papa João Paulo II e o presidente Ronald Reagan. Então, quando os planetas retornam para os mesmos alinhamentos, então é o Marte retrógrado em Capricórnio, em conjunção com Queto, em Capricórnio, com a presença da Lua nova, isso traz muita ameaça de morte contra líderes políticos. Nós vimos a morte de Marielle Franco, que inclusive foi uma previsão que eu fiz no mês de março, porque nós podemos dizer que foi uma previsão quando o astrólogo menciona o acontecimento antes do acontecimento se dar espaço de fato. Então, a previsão foi mencionada da morte de um líder político 15 dias antes de Marielle Franco ter sido assassinada. Então, de fato, foi uma previsão que foi certeira. Então, muita violência, atentados terroristas, e as pessoas que moram no hemisfério norte estão passando pelo verão nesse momento. Então, é uma época em que as pessoas que são radicais, islâmicos ou terroristas têm maior espaço para fazer atentados terroristas, mas aqui no hemisfério sul há um aumento da violência, de roubos, de latrocínio. E pelo fato de que o Urano, que é o planeta dos terremotos e abalos sísmicos, está fazendo uma quadratura com Queto, Marte e a Lua eclipsada, isso traz alterações climáticas extremas. Então a temperatura da Terra começa a mudar muito, mais erupções vulcânicas, mais terremotos e maremotos em áreas que estão localizadas em fendas, localizadas no encontro de duas placas tectônicas. Então, a região do Oceano Pacífico, os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, estão mais suscetíveis a abalos sísmicos. Pode haver desastres ambientais não somente envolvendo a água, mas também envolvendo fogo, como os incêndios que estão acontecendo na Europa, que os governos europeus estão dando estado de alerta. Então, são todas essas coisas que a nível coletivo nós precisamos estar ligados, mas a nível individual, o que esperar disso?
Bom, pelo fato de que o eclipse vai acontecer a 10 graus e 53 minutos de Capricórnio sideral, isso significa que vai ser aqui neste grau específico onde o eclipse lunar ele instala uma mina, então aquele grau específico fica se comportando como um campo minado, como um grau minado. Então qualquer planeta que por trânsito vier por trás, ele vai, no momento em que ele cruzar o 10º grau de Capricórnio, ele vai detonar. Então é quando os acontecimentos ocorrem. Então demora um pouco mais de tempo para acontecimentos extremos depois do eclipse de se darem espaço. E vai ser no dia 25 de janeiro de 2019. Vejam bem, nós estamos em julho, então vai ser em janeiro, dia 25 de janeiro de 2019, em que o Sol, o planeta que rege presidentes, vai ingressar nesse grau. Em janeiro de 2019. Então isso significa que vai haver muita comoção a nível do inconsciente coletivo por causa do novo presidente que será eleito. E então isso vai trazer muito extremismo no Brasil, isso vai trazer muito medo, porque vai haver mais polarização da sociedade, as pessoas vão ficar mais polarizadas e vão ficar mais extremistas e vão ficar com dificuldade de ouvir umas às outras. Então as pessoas vão ficar mais dissidentes e vão ficar com mais dificuldade de ouvir, e quando nós não ouvimos, essa é um passo para intolerância, agressividade e violência. Então eu vou trabalhar isso com vocês aqui. O 10º grau de Capricórnio, ele corresponde a 2 nakshatras que ocorrem aqui. Isso é uma particularidade da astrologia védica. Especificamente nesse grau se encontra o nakshatra Shravana e o nakshatra Abhijit. E Shravana se localiza na constelação da Águia e Abhijit se localiza na constelação da Lira. Mas vamos falar de Shravana primeiro, porque Shravana do sânscrito significa aquela que ouve, e a estrela fixa desse signo se chama Altair, que se localiza a 6 graus de Capricórnio sideral. Altair é a estrela que se localiza no pescoço da águia. Ela está projetada na eclíptica zodiacal para 6 graus de Capricórnio. Então, como o eclipse vai acontecer a 10 graus, ele está bem próximo dessa estrela. Essa estrela é conhecida como a estrela da escuta. Então, Shravana significa o ato de adquirir conhecimento. Então, o nome vem do prefixo shru, que significa ouvir. Então, nós adquirimos conhecimento literal e figurativamente por meio da escuta. Então, Shravana significa adquirir conhecimento através da escuta. A simbologia de Shravana é a orelha. Então, personifica bem a habilidade desse signo. A deidade de Shravana é Vishnu, que representa da Trindade a preservação da vida, e Vishnu significa aquele que está em todos os lugares. O espaço está em todos os lugares. Vishnu é o espaço, ele está em todos os lugares. Então, de acordo com a ciência de Samkhya, o comprimento das ondas carregado pelo espaço é o som, é movimento sonoro. Então, o som é o que a orelha ouve, é o que a orelha capta. Então, Vishnu é a deidade que nos ensina a ouvir com cuidado. E para isso nós precisamos estar em pleno equilíbrio da nossa mente. Este nakshatra é muito poderoso, ele é uma casa de poder. E o mundo provoca 3 modulações primordiais que nós chamamos no hinduísmo de Rajas, Tamas e Sattva. Então, às vezes, nós somos instigados pelo mundo a agir, que representa a modulação Rajas. Às vezes nós somos instigados a dormir, que representa a modulação Tamas. E às vezes nós somos instigados a estar em equilíbrio e puros, que é a modulação Sattva. Então, Rajas, Tamas e Sattva têm relação com a trindade do hinduísmo, que é Brahma, Shiva e Vishnu. Então, Brahma é a deidade que mora no nakshatra Rohini, é o deus de Rajas.
E Shiva, que é conhecido pelo nome arcaico também de Rudra, é a deidade que mora no nakshatra Ardra, é o deus de Tamas. E Vishnu, que é a deidade do signo de Shravana, é o deus de Sattva, que representa a clareza e a pureza. Então Vishnu fornece a capacidade necessária para que nossas mentes tenham visão e percepção. E pelo fato de Shravana estar conectado com a aprendizagem, ele tem relação também com a deusa Saraswati, porque Saraswati é a deusa da aprendizagem no hinduísmo. As pessoas com esse nakshatra forte são bons ouvintes, eles prestam atenção em tudo e adquirem conhecimento por isso. São bons conselheiros, porque ouvem os outros. Você só pode aconselhar os outros se você ouvir os outros. Eles podem ser bons psicólogos, porque eles ouvem os outros. Você só pode ser bom psicólogo se você ouvir as pessoas. Então, é um signo excelente para a educação e a inteligência, para fazer perguntas inteligentes, para ouvir com atenção a resposta, para buscar bons professores. Então, essas pessoas de Shravana são muito seletivas intelectualmente falando. A maioria das pessoas são preocupadas em falar, em exprimir a opinião delas, e às vezes até mesmo falar sobre aquilo que elas não entendem, mas dificilmente as pessoas se sentam para ouvir. Essa é a verdadeira atitude para quem deseja aprender e aconselhar os outros. Então, para Shravana, ouvir é uma arte, e além disso, são grandes leitores. Então, as pessoas com esse signo forte podem ter bibliotecas em casas, grandes bibliotecas. Preferem estar muitas vezes na companhia de um livro, do que na companhia de pessoas fúteis, de pessoas fofoqueiras. Eles preferem estar pesquisando em imersão, em leituras, do que fofocando sobre a vida dos outros. Então, é um nakshatra muito sábio. E a maioria das pessoas podem ter conhecimentos com esse nakshatra forte de idiomas. Então eles podem falar vários idiomas, podem ser poliglotas, gostam tanto de aprender que precisam viajar para adquirir cultura. E viagem tem a ver com movimento, e os nakshatras de movimento são conhecidos em sânscrito como chara ou chala, que representa movimento. E pelo fato de que Shravana se localiza muito distante da eclíptica zodiacal, ele se localiza acima da constelação de Capricórnio, a constelação do cabrito. Então ela se moveu para uma região muito distante. Então esses nakshatras que se movem de maneira muito distante, eles têm a ver com movimento. E então aqui as pessoas gostam de viajar para adquirir cultura. Então eles são muito cultos e muito tradicionais e respeitadores do passado, das formalidades e da moral. São muito moralistas e acreditam em fazer as coisas de maneira certa, acreditam em fazer as coisas com honestidade. São muito sensíveis as pessoas com esse signo, então eles podem se ofender com pouca coisa. Mas por causa da simbologia da orelha, eles têm uma audição muito sensível. Então eles ouvem tudo, e até mesmo que não devem ouvir. Então qualquer barulhinho mais agudo que seja, eles ouvem e se espantam. Podem até se sobressaltar. Então, se você estiver se relacionando com alguém de Shravana, nunca grite com eles. Por mais que você esteja certo no seu ponto de vista ou na informação que você queira passar para eles, nunca grite com eles, porque o ato de gritar pode desestabilizá-los demais. Eles são muito sensíveis, eles têm uma audição sensível, então sempre fale com eles num tom de voz moderado. Então, como está acontecendo o eclipse em Shravana, o meu conselho a vocês é de não gritar, não escreva em caixa alta com as outras pessoas da internet. Por mais que você esteja certo nas suas ideias, procure sempre expressar suas ideias numa voz moderada. Então, xingar nem se fala, isso só vai trazer desarmonia e brigas mesmo, então evitem isso. As pessoas de Shravana são tão abertas em ouvir todos que na via negativa elas podem ficar perdidas nas opiniões das outras pessoas. Então, pelo fato de estar acontecendo o eclipse aqui, as pessoas podem ficar perdidas em relação a qual visão política eu devo ouvir,
em que político eu devo votar, qual político é honesto, qual político é desonesto, qual partido vai representar o futuro do Brasil. Então, são muitos candidatos, então as pessoas podem ficar perdidas ouvindo a opinião de cientistas políticos ou de pessoas que exprimem sua opinião na internet, blogueiros, e ficarem perdidos sem saber o que fazer, em quem votar. Então, porque cada pessoa tem uma opinião diferente sobre determinado assunto. Então, as pessoas com esse signo podem ficar indecisas por causa disso, porque querem ouvir todo mundo e não agir por causa dessa indecisão. O que é bem diferente do signo ou nakshatra sucedente a Shravana, que é danista, que tem maior tendência a ouvir a voz interior e tomar decisões baseadas nos seus próprios princípios. Então, danista tem mais proatividade e Shravana pode ficar um pouco mais inerte, perdido na opinião dos outros. Esse é um dos problemas desse signo. Outra coisa na via negativa que esse signo pode ser, eles podem ser tão sensíveis que podem ser insensíveis, porque eles são tão cultos que reconhecem pessoas ignorantes de longe. Então eles não dão muita atenção não para pessoas ignorantes ou sem modos, tá? Eles têm uma audição tão sensível que devem evitar ao máximo qualquer hábito que prejudique os tímpanos, como ouvir música muito alta ou frequentar lugares com música muito alta. Isso pode deixá-los um pouco surdos ao longo dos anos, isso pode afetar os tímpanos. Como eu falei para vocês, a estrela fixa de Shravana é Altair, que é a estrela da escuta, então ela guarda mais intensamente a essência desse signo. E Vishnu, que é a deidade desse nakshatra, é um deus muito transcendental e não materialista. Então, nesse sentido, Shravana é particularmente apropriado para auxiliar a humanidade a adquirir conhecimento espiritual. É falado nos livros que os 9 processos para obter iluminação começam no nakshatra Shravana, pela influência de Vishnu, que é a raiz da iluminação. Vishnu é a raiz da iluminação. Então esse signo ele tem um grande potencial de iluminação. Ele já se localiza dentro do terço dos nakshatras Sattva, que começa em Mula e termina em Revati. As pessoas de Shravana são muito musicais, que é uma outra coisa interessante sobre esse signo. Então, eles apreciam boa música e têm um gosto musical muito refinado. Podem ter boa audição para afinar instrumentos musicais. Podem aprender músicas de ouvido pelo fato de que a constelação da Águia se localiza próximo da constelação da Lira, onde se localiza o nakshatra Abhijit, que é o outro nakshatra que vai ser afetado pelo eclipse lunar. E a estrela fixa mais brilhante da constelação da Lira, onde se localiza Abhijit, é Vega, que foi uma estrela polar, mas de acordo com a precessão dos equinócios ela mudou, mas ela foi considerada o relógio do tempo durante muitos milênios, então ela é considerada muito sagrada e ela tem essa conotação de dar habilidades musicais, de oratória e para a política. Então as pessoas com Shravana e Abhijit forte, elas têm muita graciosidade e o dom da oratória, então elas são colocadas em posições de poder, eventualmente. Abhijit, do sânscrito, significa a vitória. É um signo tão auspicioso, mas tão auspicioso, que ele está escondido dentro da mandala zodiacal. Abhijit se localiza entre 6 graus e 40 minutos a 10 graus, 53 minutos e 20 minutos de Capricórnio sideral. E o eclipse vai acontecer exatamente a 10 graus, então ele ainda está coincidindo com o nakshatra Abhijit. Então Abhijit ainda pega o 4º Pada de Uttarashada, o signo precedente, e uma parte do 1º Pada de Shravana. Então, Abhijit tem a simbologia da lira ou da harpa. Então, lida com habilidades musicais. A lira é o que desperta os deuses, de acordo com a mitologia, é o que desperta os deuses e a humanidade da ignorância de Kali Yuga, que é a era do ferro, a era das trevas, porque de acordo com a precessão das estrelas, a nossa estrela fixa, o Sol, ele está oscilando, ele está
fazendo uma dança cósmica com Sirius, a estrela mais brilhante da constelação do Cão Maior. E quando elas se aproximam, é a época em que a humanidade atinge 100% da consciência, que é conhecida como a Era do Ouro. E quando elas se distanciam, é quando a humanidade perde basicamente toda a sua consciência, ficando só com 25% da consciência. Então é a época do pecado, da ignorância, do vício, da guerra, das traições, da violência. Então é uma época que ela é muito diferente do que Abhijit representa, que representa Sattva. Então as pessoas que têm Abhijit forte, elas podem se sentir perdidas no tempo, porque elas sentem que as pessoas ao redor delas são muito ignorantes. Então esse nakshatra ele pode sofrer muito com a ignorância, com a falta de religiosidade, com a falta de espiritualidade, com a falta de visão, com a falta de percepção das pessoas ao redor. E eles não conseguem lidar muito bem com violência. Então eles estão numa modulação sáttva, então eles conseguem aprender de ouvido, eles conseguem muitas informações espirituais e religiosas e passar isso para os 4 cantos do mundo e chegar a longas distâncias, porque Abhijit é um nakshatra que se localiza na constelação da Lira, que ela se localiza perto do Polo Norte Celeste. Então este é considerado o nakshatra mais distante de todos da eclíptica. Ele é o mais chara de todos os nakshatras do time dos charas, ou seja, ele é o mais móvel de todos os nakshatras do time dos móveis. Ele que se moveu a maior longa distância. Então essas pessoas podem chegar a longas distâncias, conseguir informações que são dominadas por pessoas que moram em condições muito distantes, ou informações muito distantes do senso comum, e trazer isso, e trazer informação, consciência para o consciente coletivo. Então são pessoas que elas estão separadas às vezes do resto da população porque elas são sattva, elas são muito iluminadas e elas precisam trazer iluminação para as outras pessoas. Então, Abhijit originalmente é a harpa, que tinha 7 cordas, indicando os 7 planetas visíveis, os 7 aspectos da consciência. E depois as harpas passaram a ter 12 cordas, indicando os 12 signos. Então, Abhijit é um nakshatra muito universal. Assim como Shravana, Abhijit é um nakshatra que consegue viajar a longas distâncias, espalhar informações a longas distâncias. E Abhijit era considerado tão sagrado pelos antigos que qualquer atividade iniciada durante a passagem da lua aqui determinaria qualquer ação que ficaria bem sucedida. E pelo fato de que esse eclipse vai acontecer dentro de Abhijit, uma lua cheia dentro de Abhijit junto com o eclipse, sendo que é o eclipse lunar mais longo do século XXI, isso é muito significativo porque nós, como humanidade, como coletividade, poderemos evitar muitas guerras se nós aprendermos a ouvir as outras pessoas, a ouvir os nossos inimigos, a ouvir os nossos devedores, a ouvir as pessoas que nos magoam, entender que as outras pessoas que são nossas inimigas, elas também são humanas, porque o ar que o seu inimigo respira é o ar que você respira, que é o ar que nós respiramos. Então, todos nós estamos em coletividade aqui nesse planeta. Então, se nós não nos tolerarmos, como que nós vamos sobreviver como coletividade? Então, a escuta é o grande antídoto para se evitar as guerras. E isso está dentro do inconsciente coletivo e precisa ser trazido para o consciente, para que nós possamos transitar pelo resto do século XXI com mais paz e harmonia, para que o século XXI não termine como o século XX, banhado de sangue. Existe uma história muito interessante contada dentro do Mahabharata que fala sobre a guerra do Mahabharata. Então, havia este avatar de Vishnu, que é Krishna, que ficou sabendo que Duryodhana planejava iniciar com os 5 irmãos Pandava, na época em que a lua transitava por Abhijit, uma guerra. Então Duryodhana sabia do poder de Abhijit
E os Kauravas planejavam começar a guerra do Mahabharata quando ocorria Amavasya Tithi, que significa a lua nova. Então, quando ocorria a lua nova em Abhijit. E a lua estava no Nakshatra Abhijit. Esse dia era muito potente para começar qualquer façanha, porque qualquer façanha que você começasse durante a passagem da lua por Abhijit, ela terminaria bem sucedida. É imbatível para vencer o inimigo. É por isso que o nome de Abhijit do Sun significa a vitória. Então, qualquer planeta que você tiver em Abhijit, se aquele planeta estiver dentro de Abhijit, você deve buscar as casas astrológicas que aquele planeta originalmente rege no teu mapa astral de acordo com o teu signo ascendente, porque aquelas casas são muito poderosas e elas são invencíveis. Então, o Senhor Krishna sabia que se Kaurava e Duryodhana começassem a guerra do Mahabharata nesse dia, que os Pandavas perderiam a guerra. Então, o que Krishna fez para evitar uma desgraça? Ele removeu Abhijit da mandala zodiacal. Ele queria evitar o mau uso do signo. Então é por isso que Abhijit normalmente é escondida do relatório astrológico. Então você vai frequentemente ver que são 27 nakshatras e não 28 nakshatras, mas na verdade existe o 28º nakshatra que ele é escondido, que ele foi escondido por Krishna, que é Abhijit. Então, em mais ou menos 24 mil anos é quando acontece o grande dia, que é quando acontece um cumprimento de um novo ciclo. Então é quando a gente se aproximará novamente da Era do Ouro. Nesse momento nós estamos transitando por Kali Yuga, então ainda estamos enfrentando essa barra muito pesada de a humanidade ter perdido 75% da consciência, ficado só com 25% da consciência. Então nós estamos passando por uma passagem de era, entrando em Dwapara Yuga, que é a Era do Bronze, quando a humanidade reconquista 50% da consciência. É um pouco menos extremo do que Kali Yuga, mas ainda assim, mesmo que nós estejamos passando por Kali Yuga, não significa que nós não possamos adquirir um estado de clareza e de visão e de iluminação que era típico dos yogis, dos sábios e dos deuses na época de Satya Yuga. Então, havia a mãe de Vishnu, que era Aditi. E de acordo com Srimad Bhagavatam, que descrevia Aditi como sendo a deusa que mora no Nakshatra Punarvasu em Gêmeos, ela se tornou a mãe de Vishnu. Então, ela deu à luz a Vishnu dentro do Nakshatra Shravana. Foi no contexto de um demônio que havia conquistado o reino dos deuses. Então Indra, como era de costume, ele havia perdido o seu reino pelo esse demônio chamado Bali, que conquistou todos os mundos, e os deuses perderam seu poder além de Indra. Então Aditi pediu ao seu marido Kashyapa que lhe desse um filho que pudesse destruir o demônio. Então Kashyapa lhe ensinou a fazer um ritual para tal propósito. Como a Aditi sabia que apenas o Deus Supremo podia salvar os deuses dessa situação, ela entendeu que ela precisava desempenhar esse ritual para ficar grávida do Deus Supremo. E assim que ela parisse, Deus propriamente dito. Então, quando o ritual estava completo, o Deus Supremo apareceu e assegurou Aditi: eu serei seu filho, mas essa situação não pode ser remediada à força. Eu vou propor uma outra estratégia. Então, Aditi concedeu uma criança com Kashyapa, que nasceu misteriosamente como o deus Vishnu. E diante de seus olhos, Vishnu se transformou num garotinho, que algumas versões da história chamam de um anão. Então, este garotinho era, na verdade, um estudante chamado Vamana. Então, deste modo, Vishnu nascia dentro do ventre de Aditi como Vamana, e Aditi era também a mãe de Indra, que é o chefe dos deuses e a deidade que habita no Nakshatra Jyesta. Logo, Vishnu é irmão de Indra, e Indra é irmão de Vishnu. Então, Jyesta tem uma semelhança muito forte com Shravana, porque ambos eram irmãos, de acordo com a mitologia.
Então esse garotinho foi de encontro ao lugar onde o demônio Bali estava celebrando a sua vitória pela conquista dos deuses. Quando ele entrou na arena, todos os demônios ficaram impressionados com a sua beleza e esplendor, e todos o cumprimentaram com respeito. Bali ficou especialmente encantado com a beleza do garotinho Vamana. Sua visita é motivo de grande felicidade, falou o demônio Bali no momento em que viu Vamana. E continuou: a oportunidade de servi-lo vai me livrar de todos os meus pecados de minha vida egoísta. Você deve ter vindo aqui em troca de algo. Então, por favor, peça. É com muito prazer que vou lhe conceder toda a riqueza e o prazer que deseja. O garotinho Vamana ficou impressionado com a humildade do demônio, porque não era típico demônios serem humildes. Então ele disse ao demônio Bali: apenas um pedacinho de terra que possa ser contado por mim em 3 passos. Bali respondeu: parece ridículo. Eu quero saber por que você pediu apenas 3 passos de terra. Afinal, eu posso te dar muito mais do que 3 ridículos passos de terra. Vamana respondeu: se uma pessoa não pode ficar satisfeita com 3 passos de terra, ela não vai ficar satisfeita com os 3 mundos. Autocontrole faz qualquer um feliz. Alimentar os desejos incontroláveis é o que realmente causa a miséria. Bali então disse sorridente: tudo bem, então. Você é sábio. É com prazer que te dou o que me pede, mesmo que seja muito pouco o que me pede. O demônio Bali agarrou o seu vaso d'água e lavou as palmas de suas mãos como um gesto de solenidade, mas aconteceu que não saía água nenhuma de dentro do vaso. O vaso estava com a tampa entupida. Então, quando o Bali percebeu isso, ele pegou uma vareta para desbloquear a passagem de água. Foi quando ele acertou acidentalmente o olho da deusa Vênus, que nessa versão é masculina, é Shukracharya, que é o guru de Bali. Então Vênus é o guru dos demônios, é a deusa dos demônios, é o deus dos demônios. Então Vênus aparecia surpreendentemente ali, percebendo aquela situação maliciosa, mas acabou que um dos seus olhos foi acertado pela vareta. Então ela ficou com um olho consternado de dor. Então acontece que as pessoas com esse nakshatra forte, Shravana, podem ter um problema de vista que afeta apenas um dos olhos, como miopia num olho só, astigmatismo num olho só, uma inflamação num olho só, ter sol num olho só. Existe uma particularidade em relação a um dos olhos, uma pinta num olho só, uma mancha, ou ter um olho diferente do outro, ter uma assimetria ocular, ou estrabismo, ou sofrer de algum acidente no olho. É uma característica desse signo. Só que na história, a Vênus, quando viu aquilo tudo, alertou Bali. Este garotinho Vamana é, na verdade, um avatar de Vishnu. É Vishnu, ela alertou ao demônio Bali para que ele acordasse. Ele nasceu do ventre de Aditi para proteger os deuses, ora essa. Você lhe prometeu 3 passos de terra? Você é louco, ele vai roubar tudo de você e dar aos seus inimigos. Indra, seu tolo, acorde, você vai para Sarjeta. Ele vai conquistar todo o universo em 3 passos e você vai ficar incapaz de cumprir sua promessa. Então será mandado para o inferno. A caridade é boa, mas até certo ponto. Além disso, você nem sequer disse Om. Então, se você não disse Om quando fez tal promessa, não é um ato que começou com bênção. Bali pensou profundamente no que Vênus disse por alguns momentos, então disse: eu não me importo em perder minhas riquezas, contanto que eu não perca minha moralidade. Vênus ficou enfurecido. Você acha que sabe de moralidade melhor do que eu? Então deixa, fique miserável. Vênus então desapareceu. Então, essa história é muito reveladora por causa disso. O planeta Vênus é dito de não fazer bem no nakshatra Shravana, porque o indivíduo sente que não é ouvido em relacionamentos, porque a Vênus não foi ouvida pelo demônio Bali. Ele era o guru dos demônios e não foi ouvido. Então, as pessoas que têm Vênus em Shravana podem se queixar de não serem ouvidas. E um eclipse aqui pode acontecer de as pessoas se queixarem de não estar sendo ouvidas. O extremismo vem porque as pessoas não estão sendo ouvidas.
Mas Bali não se preocupou nem um pouco com a alerta. Foi com muita felicidade que ele concedeu o pedido do garotinho Vamana em conceder uma terra em 3 passos. Vamana então começou a andar e crescer em proporções assustadoramente grandes e começou a mostrar sua verdadeira identidade, o todo-poderoso Vishnu. Bali podia ver todo o universo no corpo de Vishnu, de tão grande que ele era, porque Vishnu estava dentro do universo, mas ao mesmo tempo ele continha o universo. Era como um padrão dentro de outro padrão. Vamana existia dentro do universo e todo o universo existia dentro dele. Então, com apenas um passo, o gigante Vishnu cobriu toda a terra. No segundo passo, ele cobriu os céus. É por isso que outra simbologia do Nakshatra Shravana são os 3 passos de terra. São as 3 pegadas. As pessoas com esse signo forte podem ter alguma particularidade na maneira de andar. Elas podem andar com algum caguete, algum trote, que pode causar algum tipo de embaraço, e isso afeta a autoestima delas. Só que com o tempo vai melhorando, ou pode acontecer das pessoas com esse signo forte terem alguma deformidade, alguma imperfeição física, um pé maior que o outro, uma perna mais comprida que a outra, e precisarem fazer algum tipo de adaptação, ou sofrerem algum acidente no pé e ficarem um pouco mancas, ficarem coxas. Então, como Vishnu é um indicador dos pés, eles têm muita sensibilidade, além disso, nos pés. Então, eles podem gostar de dançar. Então, é um nakshatra bom para dança, porque chara denota movimento, timing, está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Ou caminhar descalços. As pessoas com o signo de Shravana forte adoram caminhar descalços na grama. Então, os antideuses tentaram impedir Vishnu, mas os outros deuses imediatamente apareceram para conter o contra-ataque dos demônios, e assim todos os demônios foram aprisionados nas regiões subterrâneas. A águia é um outro símbolo do signo de Shravana, não somente pelo fato de esse signo ser localizado na constelação da águia, mas também porque era através da águia que Vishnu se transportava pelo universo, que ele se transportava pelos céus. E o nome da águia de Vishnu é Garuda. A águia Garuda prendeu Bali e o amarrou com cordas. Vamana então disse a Bali: você me prometeu 3 passos de terra, mas eu conquistei tudo aquilo que você possuía e muito mais em apenas 2 passos. Como você não pode cumprir sua promessa, terá de ser enviado ao inferno como punição. E Bali respondeu: isso não é problema, sua punição é sempre justa. Nós, os antideuses, sempre queremos poder e prestígio. Então, quando vocês, os deuses, nos punem, ainda assim é gentil, porque isso abre nossos olhos para uma realidade mais feliz, de que nós temos poderes, mas esses poderes têm limites, e que nosso poder nunca será maior que o bem. Tudo que você tomou de mim ainda assim é uma bênção, para que serve a prosperidade material depois disso, só serve para atrair ignorância espiritual. Mas eu não desejo permanecer ignorante, então eu peço que você use o 3º passo restante pisando na minha cabeça e me torne seu servo. Só assim cumprirei minha promessa. Vishnu ficou impressionado com tamanha submissão de Bali, que era um demônio entre demônios, como eu disse. Submissão não era algo típico na postura de demônios. Então Vishnu disse a Bali: pelo fato de que sua devoção para comigo é tão pura a ponto de desapegar de tudo, eu darei algo mais glorioso até do que os deuses possam ter. No futuro, você será o rei dos deuses. Até lá, você viverá num planeta especial chamado Sutala, livre da influência do tempo e da decadência. Ninguém será capaz de conquistá-lo. Ficarei vigiando os portões de Sutala sempre em sua companhia. Pelo fato de Vishnu ter conquistado o mundo em 3 passos, ele também é conhecido como Trivikrama. Então, a Shakti, ou o poder deste nakshatra, é o poder de conectar. Então, ele é conhecido nos redutos de astrologia védica como o nakshatra do telefone
celular, é o Nokia dos nakshatras, porque ele tem o poder de conectar todas as pessoas, como a internet, como o celular, fazer com que todas as pessoas possam se comunicar. Não interessa em qual parte do mundo elas estejam. Então esse é um nakshatra muito universal. A base celeste é a busca, a base terrestre são os caminhos a seguir e o resultado é a conexão de todas as coisas juntas. E uma outra analogia é o fato da águia ser uma outra simbologia do nakshatra Shravana, porque uma outra característica da águia é que ela tem uma visão muito poderosa. Então Vishnu gostava de usar a águia Garuda como transporte porque ela podia levá-lo em qualquer parte do universo. E as águias enxergam as coisas de longe. Então as pessoas com Shravana forte no mapa têm uma visão muito poderosa. Elas enxergam a longas distâncias, mas a nível mais esotérico, elas têm visão de mundo, elas podem perceber o ao redor delas, elas têm os sentidos muito apurados. Então, por causa disso, elas podem ser colocadas em posições de liderança, porque elas têm muito feeling, muito timing. E a águia é a ave que voa mais alto, é a ave de rapina. Ela está no topo da cadeia alimentar, então ela é como se fosse o rei dos céus, enquanto os leões são o rei dos animais terrestres. A águia é o rei dos animais voadores, então isso tem relação com o que o signo de Capricórnio é, porque esse Capricórnio tem relação com a pressão mundial, a pressão que nós sofremos na carreira, tem relação com a casa 10, tem relação com o meio do céu, tem relação com o ponto mais alto do nosso mapa astrológico, tem relação com o cume, com o pico do nosso mapa, que é exatamente nessa altura de altitude que as aves, que as águias podem chegar. Então essas pessoas podem ocupar postos de autoridade e gerenciar as outras pessoas, porque as pessoas confiam nela, como é o caso do CEO de uma empresa, porque elas têm uma percepção tão aguda que despertam a confiança das outras pessoas. Então durante este eclipse e para os próximos tempos, uma única coisa que eu vou aconselhar vocês, porque os terremotos é uma coisa que nós não temos controle. A ganância de políticos corruptos, isso é uma coisa que nós só podemos nos vingar nas urnas. Então, o que nós podemos fazer que está no nosso alcance é a escuta. Então, se nós quisermos realmente evitar guerras e derramamento de sangue nos próximos tempos, esse é o eclipse mais longo, o eclipse lunar mais longo do século XXI. Então a lição aqui é: as guerras só podem ser evitadas quando nós ouvimos e humanizamos os nossos inimigos, entendermos que eles, apesar de sermos nossos inimigos, estão conosco na Terra. E o que nos une a todos é o oxigênio, porque o oxigênio que nutre os meus pulmões é o oxigênio que nutre os seus pulmões, que é o oxigênio que nutre os nossos pulmões. Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia e nos vemos na próxima. Obrigado!